Bom dia a todos. Bom dia. Sou o estudante Henrique Lima, instrutor de terceira câmara na Escola Templo Áureo Florescer, e o tema do dia de hoje é os duas vezes nascidos. A compreensão profunda pelo nascimento, pelo sexo tântrico. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do espírito é um ser de natureza espiritual. Um instante para observar o gráfico. Este gráfico em si é um símbolo, é um estudo visual sobre a preparação para a alquimia, a preparação para o sexo tântrico branco, uma preparação para adentrar ao arcano AZF, a grande pedra hermética que existe em todas as culturas e todo o conhecimento da humanidade de tipo superior, aquilo que é mais profundo e aquilo que é mais sagrado transmitido pelos mestres na humanidade. Então, esta imagem em si, ela possui diversos elementos instrutores para que a pessoa, no mundo de hoje, consiga, com a sua intuição, com o trabalho da observação, ela consiga perceber e compreender o que é necessário para o trabalho alquímico. Então, iniciaremos com um dos primeiros elementos. Vamos observar. Aqui temos a águia. E existe um fogo. Nessas duas esferas, aqui até dá um pouco de dificuldade de visualizar, mas esta esfera representa o período pré-histórico da humanidade e esta esfera representa o período do dilúvio. Aqui há o fogo e formas reptilianas. Aqui há a água. A águia é o enxofre, o próprio Kundalini. Esse enxofre é justamente oriundo das paixões, dos defeitos psicológicos, essa ira, esses impulsos sexuais que são desequilibrados. Ele origina esse enxofre, que é como se fosse o próprio inferno dentro do corpo. Quando a pessoa não sabe trabalhar essas energias sexuais, não trabalha esses impulsos sexuais, eles ficam dispersos e causam uma série de sofrimentos internos naquela pessoa. E justamente esse enxofre, quando ele é unido ao aspecto da compreensão, da consciência, unido ao ser, ele se torna o Kundalini, a Divina Mãe, e assim ele se torna a águia. Quando este enxofre, essa energia, se une ao ser, ele se torna a águia, e ele alça voos. E este voo é o aspecto onde a águia domina aquele fogo e ele passa a ter um caráter diferente, um caráter que não causa mais agora sofrimentos, energias, inquietações dentro de nós que nós não sabemos exatamente de onde está se originando. Quando a humanidade ela estava no Éden, no paraíso, ela cometeu um grande pecado, um grande equívoco. E esse equívoco foi o derrame das suas energias sexuais. Esse derrame das energias sexuais foi o que justamente desencadeou esse desequilíbrio desses enxofres internos, desses fogos internos. E esse desequilíbrio nesses fogos
criou diversos aspectos psicológicos dentro da humanidade. E esses aspectos começaram a se manifestar em diversas partes do homem, transformando o homem em um animal, retirando o seu aspecto divino, pois a energia do próprio Kundalini é o que torna o homem divino. Então, a infrassexualidade, o derrame das energias, o pecado primordial no Jardim do Éden, ele origina esta figura. Esta figura existe dentro de cada um de nós que ainda não eliminou os efeitos psicológicos. Essa figura são as próprias manifestações do ego dentro de nós. Esses egos, eles... Normalmente a gente tem o hábito de pensar que o egoísmo ele sempre está aqui na cabeça, mas esse ego, ele se manifesta de diversas formas. E uma das formas que ele se manifesta é pelas ações. Por isso que nós vemos uma cabeça aqui na mão, uma cabeça aqui na perna e uma cabeça aqui no ventre. O que representa esta cabeça aqui? Esta cabeça representa o lunatismo, a mente subjetiva, a mente que está diretamente atrelada aos fascínios com os impulsos sexuais da infraconsciência, os impulsos perversos da infrassexualidade. Esta cabeça, ela é o que nós chamamos hoje em dia dos lunáticos, dos loucos, daquelas pessoas que sonham e ficam desejando o tempo todo. Esta cabeça, ela se origina justamente do derrame das energias sexuais. Percebam que nesta figura, o órgão sexual ele é tímido. Ele praticamente nem aparece, ele está sem energia. E a energia que deveria estar alimentando o corpo para despertar a consciência, ela se torna a cauda. E essa cauda é a representação direta da pessoa que derrama as energias sexuais e inverte os valores sagrados que existiam dentro dela anteriormente, justamente no Jardim do Éden. Então, hoje na humanidade, quando nós nascemos, na primeira vez, nós nascemos no mundo físico, no mundo orgânico, como matéria. E nós nascemos justamente oriundo desta energia sexual, do sexo do nosso pai físico e nossa mãe física, um aspecto carnal. E quando nós nascemos desta maneira, nós estamos suscetíveis a todas as manifestações psicológicas dos defeitos psicológicos, dos próprios egoísmos. Esses egoísmos são justamente aquela série de pensamentos desejosos que existem no nosso plano mental e eles também se alimentam no nosso plano emocional. Tudo isso para que ele nos afaste do nosso espírito, do nosso real ser. O que são os efeitos psicológicos? Os efeitos psicológicos são o que a humanidade criou e alimentou ao longo das eras com o derrame das energias sexuais. Esse derrame das energias sexuais, ele cristalizou diversos defeitos psicológicos na máquina humana. Essas cabeças são justamente os efeitos psicológicos cristalizados pelo derrame das energias sexuais. Quando a humanidade cristaliza uma cabeça de defeito psicológico em sua máquina humana, ela passa a ter a dualidade, ela passa a ter o pensamento de indecisões, o pensamento dúbio, o pensamento que não é único e objetivo e constante, de apenas uma unidade pensante, uma unidade iluminada, cósmica e soberana. Ela passa a ter a indecisão. Então, essa cabeça, ela vai influenciar todo o diário viver deste homem. Porque quando ele estiver agindo com este braço, a cabeça do ego estará impedindo que ele faça certas ações ou incentivando que ele faça certas ações. A gente tem a impressão de que o ego ele normalmente não está apenas aqui, mas ele está por todo o nosso corpo. Ele percorre o nosso corpo. Porque vejamos,
Quando você está deitado, você sente que tem que levantar para fazer alguma ação. Você sabe da sua responsabilidade. E aquilo às vezes nem passa na sua cabeça, mas você não levanta. Onde que está o ego? O que está impedindo? É justamente o ego. Está aqui. Está na ação. Ele já saiu do plano mental e agora ele está tomando a sua máquina humana para impedir que você realize uma ação e simplesmente dar um passo e se levantar e de agir. Esta caracterização do ego que impede as ações é chamada do defeito psicológico da preguiça. A preguiça é um dos principais defeitos psicológicos que a humanidade tem alimentado ao longo das eras. A preguiça, uma vez me foi passada pelo meu real ser, que existem 3 defeitos primordiais. O primeiro deles é a luxúria, que seria a mãe de todos os defeitos. O segundo deles seria a ira, que é o pai de todos os defeitos. E o filho deles é a preguiça. Por que a preguiça? Porque com a preguiça, a pessoa não terá vontade de trabalhar sobre si mesmo, não terá a vontade de se auto-observar, não terá a força para reforçar os seus órgãos sexuais, os seus esfínteres, para que não haja o derrame das energias sexuais durante a transmutação. E esta mesma pessoa, com a preguiça, não terá ímpeto de se revolucionar ao longo de toda a vida, praticando os 3 fatores de revolução da consciência. Ela jamais terá a força de vontade de acordar todos os dias e trabalhar sobre si mesmo, se auto-observando, eliminando os defeitos psicológicos, praticando a sexualidade superior ou o celibato temporário quando necessário, e muito menos ainda terá a força para fazer o sacrifício pela humanidade. Portanto, é necessário de extrema importância observar aonde estão as cabeças no nosso corpo que impedem as ações. As cabeças da preguiça. E para observar as cabeças da preguiça, é necessário aprender a observar a 4ª cabeça mais importante, que é a cabeça do orgulho, o defeito psicológico do orgulho. O defeito psicológico do orgulho, ele pode parecer que foi o que fez com que a humanidade caísse no pecado, porque a humanidade cobiçou algo que ela ainda não tinha a permissão, não tinha a compreensão e não tinha o grau de entendimento para compreender, que era a magnitude de Deus Criador. E essa cobiça, esse orgulho de querer ser maior do que eles já são, ser maior do que Deus, ter a mesma característica, fez com que eles caíssem no pecado da intrasexualidade e depois na ira e depois na preguiça. Por quê? Quando a pessoa foi expulsa do Éden, a única forma dele retornar à consciência, retornar ao aspecto de iluminação da consciência, era justamente com o trabalho da transmutação sexual, o trabalho da sexualidade superior. Porém, agora, este que alimentou os defeitos psicológicos, criou-se a cauda do ego. Ele, por conta da preguiça e por conta da vaidade, não terá a força e vontade suficiente para passar anos e anos da sua vida trabalhando sobre si mesmo para corrigir o erro que fez quando derramou as energias. Então é necessário muita atenção para eliminar essas 4 principais cabeças dentro de nós: a luxúria, a ira, a preguiça e o orgulho. O que a humanidade não sabe é que esses defeitos psicológicos, eles podem ser eliminados com a prática da morte psicológica, que é justamente um dos fatores de revolução da consciência. A morte psicológica consiste em pegar aquela energia sexual, aquele enxofre, e unir um aspecto feminino da nossa consciência, o aspecto da Mãe Divina, Shakti, Parvati, Durga, Kali, a
Amaterasu. Nesta figura está representado Surya, que é o aspecto solar indiano. E eu fui meditando, observando o gráfico. Ontem trabalhei bastante para escolher os gráficos dessa conferência, porque eu senti que era uma conferência um pouco diferente, que tinha um grau de importância que deveria ser dado uma atenção um pouco mais detalhada a pequenos detalhes, pois os detalhes iriam fazer o todo. E observando este gráfico, que representa a Mãe Divina, o que eu pude perceber com um pouco de consciência que possuo hoje? Eu percebi que existe a flor de lótus, que a Mãe Divina está justamente sobre essa flor de lótus. Ela está fazendo uma asana, que significa que ela tem um domínio sobre o próprio corpo, um domínio da sua consciência. Dentro desta forma, percebi que havia um detalhe além, uma rosa, uma flor acima, e esta flor está com uma cor diferente da que está embaixo. Por que isso? Porque esta flor aqui já tem mais consciência. Essa flor já foi transmutada. Ela já foi elevado o grau de poder da sua energia, da sua energia Kundalini. E subindo ainda mais, o que temos aqui em cima? O nosso Pai interno em oculto, o próprio Shiva. E por que esta representação da Mãe Divina é tão importante? Porque quando nós unimos justamente este fogo da energia sexual, Kundalini, com a nossa consciência, nós temos a morte psicológica. Nós temos a força suprema da morte psicológica. E quando nós utilizamos a petição Mãe Divina, queime e elimine este defeito, nós estamos justamente direcionando esta força, esta própria força sexual, para eliminar esses defeitos psicológicos, eliminar essas cabeças anteriormente que estavam adormecendo a nossa consciência, que estavam manipulando o nosso corpo físico, a nossa máquina humana, de forma mecânica. Quando nós utilizamos a auto-observação para respirar, aquietar a mente e perceber o que está se manifestando nos nossos planos, que podemos perceber no momento, que é o plano mental, espiritual, um pouco, o plano emocional e o plano sexual. Esses três aspectos, esses três centros, mental, emocional e sexual, nós começamos a conseguir trabalhar a morte psicológica e eliminar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está adormecendo e aquilo que está danificando o que existe dentro de nós. E o que existe dentro de nós? Justamente o ser, a consciência, a união do homem e da mulher dentro de nós, no seu aspecto divino. Então, a morte psicológica, ela deve ser unida sempre da auto-observação, que é justamente um aspecto da recordação íntima. Essa auto-observação é quando nós aquietamos a nossa mente, o nosso corpo, paramos todas as ações mecânicas do dia a dia. Aquietamos. E respiramos profundamente. Quando nós iniciamos esse processo, iremos perceber que virá diversos pensamentos e diversas coisas que vão impedir com que a gente mantenha a postura, a asana, representada aqui pela Mãe Divina. Ela vai impedir isso. Esses defeitos psicológicos vão impedir isso. Quando nós percebemos algum defeito que está impedindo essa postura, esse compromisso interior, essa retidão interior, nós aplicamos de imediato a morte psicológica.
Mãe divina, queime e elimine este defeito. Por que é necessário praticar a morte psicológica de imediato quando se perceber um defeito psicológico? Eu já estava aqui nessa escola há bastante tempo, estou aqui já faz alguns anos e tive diversas mudanças de pensamento, e essas mudanças todas subjetivas, nenhuma objetiva. Porque quando me foi apresentado os 3 fatores de revolução da consciência, eu assimilei aquilo da seguinte maneira: existe o conhecimento mundano e existe um conhecimento superior. Pode ser que tudo isso, morte psicológica, sexualidade superior, às vezes pode parecer que não é algo prático, algo real, mas era aquilo que eu sentia e intuía que era a ação correta. E naquele dia eu me decidi que iria praticar os 3 fatores de revolução da consciência, não me importando se aquilo era real ou irreal, pois eu confiava no valor que estava por trás daquilo. E esse próprio ímpeto foi sumindo ao longo dos anos. Começou-se a criar diversos artifícios para lidar com os defeitos psicológicos que existiam dentro da máquina humana, no caso, da minha máquina humana. Seja fazer mantras, seja fazer caminhadas, sair, descansar, distrações, ouvir música. Mas o que isso faz? Isso faz com que não haja a eliminação dos defeitos psicológicos. E quando começou todos aqueles defeitos psicológicos voltarem a se manifestar, percebi que, tem que fazer a morte psicológica. Verdade, eu lembrei do fator de revolução da consciência. Então vamos lá, vamos fazer a morte psicológica. Aí fazia a morte psicológica, passava um dia, 2, 3 dias, começava a manifestar os egos de novo, com a auto-observação, podia perceber. Então, quando chegava de noite, indo dormir, já tendo manifestado todos os defeitos psicológicos, vamos fazer recordação. Eu manifestei isso. Agora vou fazer a morte psicológica. Veja como isso é estúpido. Isso é idiotismo. Fazer a morte psicológica, ela deve ser feita de instante em instante. O mestre Samael, venerável mestre Ravolu e o venerável mestre Samael, a Beor, eles instruem a humanidade a fazer a morte psicológica de instante em instante. E até hoje eu não havia compreendido o porquê desta instrução. O porquê se dá que, quando nós fazemos a morte psicológica, assim que percebemos a manifestação de um defeito psicológico em qualquer plano da nossa máquina humana, faz com que nós não cheguemos no final do dia tendo alimentado aquele defeito psicológico ou tendo manifestado ele. Então, a morte psicológica em marcha, esta categoria de morte psicológica é chamada de morte em marcha, é quando nós observamos o nosso defeito psicológico, eliminamos ele de imediato, não ficamos esperando, porque no momento atual da nossa humanidade, nós não temos esse tempo para desperdiçar. Nós não temos essa liberdade, essa brincadeira de achar que, não, amanhã eu faço, amanhã eu trabalho sobre mim mesmo. O trabalho tem que ser hoje. Se você quer realizar o tema desta conferência, que é os 2 vezes nascidos, você tem que trabalhar todos os segundos. O meu ser, uma vez, também me passou uma seguinte instrução. Cada batimento cardíaco deve ser uma recordação íntima. Você sentiu o cardio? Recorda do ser. Percebeu que está manifestando o ego. Faz a morte psicológica. Todos os segundos, incessantemente. Somente assim nós teríamos a capacidade de retornar ao nosso ser interior. Somente assim nós teríamos a capacidade e a permissão de adentrar a porta da sexualidade superior, a porta do Éden. Percebam que apenas a Mãe Divina, unida ao real ser,
pode eliminar os efeitos psicológicos. Não adianta achar que qualquer outra coisa, cantar, dançar, não importa se pode parecer o mais tipo superior que exista, pode ser o mestre de onde for, se não estiver unido com o real ser e a mãe divina, de nada adiantará. Não terá tido utilidade nenhuma, só terá perdido o teu tempo. Apenas a morte psicológica pode eliminar os efeitos psicológicos. E somente a Mãe Divina tem o total domínio sobre essas energias sexuais. E somente ela, portanto, pode controlar e eliminar aquilo que causa o desequilíbrio e o descontrole de nossas emoções, de nosso sexo e de nossos pensamentos. A Mãe Divina também nos permite controlar a nossa vida, a nossa existência. Ela segura a roda do Sansara em sua mão. O que representa esse segurar a roda do Sansara? Quando um homem pratica os 3 fatores de evolução da consciência, mas ele deixa um pouquinho de lado a morte psicológica e só pratica a sexualidade superior e às vezes também o sacrifício pela humanidade, e vamos supor que ele consiga até elevar o Kundalini dele e desperta um pouco da consciência dele. Mas ele não eliminou os efeitos psicológicos. Ele ainda estarão se manifestando. Existe uma terminologia para descrever este aspecto, mas ontem, quando eu fui pesquisar, eu não consegui encontrar o termo. Mas ele é um estado, vou representá-lo de uma forma que todos possam entender, mas é quando um homem ele cristaliza o ser, a consciência, e simultaneamente, por ele não ter eliminado o ego, ele cristaliza a inconsciência, o demônio, dentro da sua própria psique. Então existe uma dualidade dentro daquilo. Ele vai ter ações conscientes e de repente ações extremamente inconscientes. E quando essa pessoa desencarna, o que acontece? Ela é recebida, né, pelo tribunal do karma, e essa pessoa ela vai ter a sua próxima encarnação. Por que ela vai ter que ter uma próxima encarnação? Porque ela justamente não eliminou esses defeitos psicológicos. E essa próxima encarnação ainda será subtraído dessa pessoa que teve a oportunidade de transmutar, se sacrificar pela humanidade e praticar a morte psicológica, será subtraído esses valores, ela terá mais dificuldade de entrar em contato com esses valores, e além disso, ela pode renascer ainda mais inconsciente do que ela já estava. Este é o preço da pessoa que não trabalha sobre si e que não elimina os efeitos psicológicos. Eliminar os efeitos psicológicos não é brincadeira. Se a gente quiser nascer realmente 2 vezes, nascer no espírito, é necessário realmente eliminar os efeitos psicológicos. Bom, vamos retornar aqui ao gráfico que representa a preparação para a alquimia sexual. Percebemos então, anteriormente, que a águia aqui tem o fogo e ela está indo em direção a algum lugar, como se ela estivesse carregando as 2 esferas. O que ela está carregando nessas 2 esferas? Ela está carregando justamente a humanidade que praticou, neste período, a sexualidade superior. Mas ela está representando que aqueles que não praticaram serão destruídos, eles serão queimados, são descartáveis para o ser. Aqui, mais abaixo, nós temos uma outra representação do casal, o homem e a mulher. E eles estão eliminando um dragão. Essa eliminação do dragão é justamente o casal praticando a morte psicológica para se preparar para a sexualidade superior. Quando o casal finalmente está pronto para a sexualidade superior, o ser
o real ser vai dar a orientação, vai até o casal e o conduzirá para a sexualidade superior, aonde ele será instruído pelo real ser em sua prática. Mas para ele entrar por esta porta, para que ele finalmente possa receber os valores do grande arcano, é necessário que ele tenha praticado a morte psicológica. É necessário que ele tenha realmente começado a eliminar seus efeitos psicológicos. Então, o homem e mulher adentram a uma câmara hermética, a uma câmara secreta. Esta câmara secreta é um conhecimento em oculto que todos os grandes e verdadeiros mestres da humanidade estudaram e buscaram ao longo dos anos. É a chamada de alquimia. Percebam o gráfico. Um instante para observar o gráfico. O gráfico aqui está representando um ancião. Justamente o ancião, ele representa alguém que trabalhou sobre si e que já tem uma compreensão sobre si mesmo muito além, uma compreensão muito profunda. E justamente desta compreensão surge o conhecimento. E o que é este conhecimento? Este conhecimento é justamente a transmutação de nossas energias sexuais. É a sexualidade superior, a união de esposo e esposa, sem a união sexual de esposo e esposa, sem o orgasmo fisiológico, sem o derrame do sêmen, onde o casal transmuta as suas energias sexuais, elevando-as com a prática da respiração profunda e a entoação de mantras, se conectando profundamente com o seu real ser e a sua mãe divina, e elevando essas forças sexuais através da respiração por toda a coluna e assim começando a criar os corpos solares em nosso interior. Esses corpos solares também são conhecidos como chakras, que são rodas, esferas de energias dentro de nós, e essas esferas de energias, quando elas alimentadas pela sexualidade superior, naturalmente se obtém domínios de aspectos humanos e aspectos divinos. Então, cada chakra é responsável justamente por ter um domínio dentro de nós. Quando o casal transmuta ao longo de toda a vida, ele passa a dominar o seu aspecto humano, ele passa a dominar a natureza. E assim começa a despertar a consciência. Ele começa a se unir ao seu real ser. E este valor, este conhecimento é como o próprio diamante, que aqui o sábio vislumbra e contempla, impressionado. Pois este diamante é a única e verdadeira chave para o despertar da consciência. Esforçai-vos para entrar pela porta apertada, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Justamente aquilo que foi trabalhado. A necessidade de um real trabalho sobre si mesmo, um real trabalho psicológico, para que realmente possa adentrar ao matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito não será entregue para aqueles que não estejam preparados, pois a consciência divina, a consciência do ser, sabe o quão sagrado e o quão valoroso é este diamante. E justamente por isso, ele só entregará este diamante para aqueles que estiverem realmente preparados para jamais perverter este valor.
Um instante para observar o gráfico. Bom, até então, nós percebemos que já sabemos o que é primeiro nascer, que é o nascer orgânico, nascer físico, onde nosso pai e nossa mãe realizam um ato sexual e nasce uma criança. E desta força sexual é oriunda tudo, desde a consciência até os efeitos psicológicos. Mas por que o tema da conferência se chama Os Duas Vezes Nascidos? Porque há dois nascimentos. E qual seria o segundo nascimento? O segundo nascimento, ele diz respeito a nascer no espírito, como aquela frase da introdução da conferência. Aquele que nasceres da carne terá a carne, será a carne. Aquele que nasceres do espírito será o espírito e terá o espírito. Então, o trabalho com a sexualidade superior, a transmutação das energias sexuais, elevando elas pela coluna vertebral, ela faz com que nós possamos nascer novamente, porque nós estaremos alimentando, gestando e gerando um novo corpo para nós, que é o chamado de corpo solar. Então, dentro de nós, como já expliquei anteriormente, existem os chakras. Esses três gráficos aqui, eles representam os três últimos chakras. Um instante para observar este primeiro. Este chakra, ele possui alguns elementos. Diferente dos chakras mais abaixo dele, o que ele possui? Ele possui justamente a cruz, que é a própria união sexual. O órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino, unido. Aqui nós já vemos o início da serpente. A serpente já está se cristalizando dentro de nós. A mão daquele que aprendeu a valorizar os ensinamentos e a transmitir esses ensinamentos com o sacrifício pela humanidade. Porque todos esses fatores de evolução da consciência, eles estão intimamente relacionados, intimamente atrelados. E aqui nós percebemos que existe uma válvula, né? um órgão que está caindo uma gota de energia, uma gota de algo. E essa mesma gota está alimentando tudo que está aqui. O que este gráfico representa? Representa a pessoa que não derramou suas energias sexuais em nenhum momento, e essa própria energia sexual, com o trabalho da transmutação sexual, ela passou a se retroalimentar. A própria energia sexual alimenta a energia sexual. E essa energia sexual vai o quê? Se refinando. Agora, aquela forma que era simples já se tornou algo muito maior. E a união sexual de homem e mulher se intensifica ainda mais, se torna ainda mais profunda. E agora começa a surgir o olho. Este é o chakra pineal, quando começa a abrir a percepção de mundos além da nossa compreensão. E desta glândula pineal começa a surgir uma forma alada, que é justamente a mesma forma que estava sendo gestada no chakra anterior, pela própria energia sexual. E com mais trabalho da energia sexual, esta forma alada se converte no ser, e esse ser se expande ainda em mais energia e se torna o ser coroado, o ser solar. Nós finalmente conseguimos retornar ao nosso real ser, finalmente entrar em contato com o nosso íntimo.
E aqui a energia já passa a transbordar o nosso corpo. Ela começa a existir uma grande intensidade de energia e nosso aspecto físico, ele passa a ter, além do físico, outros corpos. E quanto mais se pratica, vai se criando mais camadas, mais profundas e com uma força muito intensa, diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados hoje a perceber em nossa existência. A nossa sensibilidade, hoje em dia a gente é acostumado com o toque, né, com o aspecto físico, tudo isso vai parecer vazio, vai parecer a coisa mais irrelevante, porque a sua sensibilidade espiritual e a sua sensibilidade solar está lá tão elevada que as sensações, as coisas, os pensamentos, as emoções, eles serão tão refinados e tão superiores e tão objetivos que tudo o que a gente vê nas ilusões do mundo se tornará extremamente vazio e sem importância. E tudo isso será ainda mais perceptível com o trabalho justamente da morte psicológica. Porque quando uma pessoa consegue chegar a este grau de elevação das energias sexuais, tendo eliminado todos os efeitos psicológicos, ela terá, assim, finalmente, a iluminação. Dessa forma, percebemos que o nascer, os duas vezes nascidos, são aqueles que nascem do sexo carnal e aqueles que nascem do sexo espiritual. O sexo espiritual é a união sexual de esposo e esposa sem um orgasmo fisiológico, sem o derrame das energias, onde a energia ela sempre fica dentro e para cima, se elevando pelos chakras. E aqueles que praticam esse segundo nascimento, eles têm o compromisso e o dever de entregar esses valores e proteger esses valores, de entregar com consciência apenas para aqueles que estão preparados ou aqueles que buscam este conhecimento. Então, o sacrifício pela humanidade, aqui neste gráfico, é representado pelo Hanuman. E Hanuman está entregando justamente de volta à humanidade o conhecimento do segundo nascimento, o conhecimento da sexualidade superior. E, novamente, buscando gráficos para representar o sacrifício pela humanidade, até que me deparo com esta figura. Para um olhar desatento, ela não tem nada muito especial. Mas acho que eu estava inspirado nesse dia e eu percebi o seguinte: Shiva Lingam. O que é o Shiva Lingam? O Shiva Lingam é uma das representações mais puras e profundas do nosso real ser, Shiva, o Pai Criador. Ele é justamente a união sexual de homem e mulher. Yoni é o órgão sexual feminino e Lingam é o órgão sexual masculino, que penetra o órgão sexual feminino. E aqui nós podemos perceber os nossos três aspectos divinos: Shiva, o órgão sexual; Vishnu, aquele que preserva; e Brahma, o Criador. Quando nós praticamos a sexualidade superior, a união sexual entre esposo e esposa, e essa energia fica para dentro, há a evolução. E quando essa energia é derramada, há a involução. Então, este gráfico está justamente ensinando a preservação das nossas energias sexuais. Porque Rama é uma encarnação de Vishnu, aquele que preserva. Mas neste gráfico, representado pela história do Ramayana, Rama ainda não está com a sua esposa. Então aqui, Hanuman está segurando apenas o lingam. Ele está apenas segurando a parte masculina. E
na história, na narrativa, Rama estava em busca de resgatar a sua esposa. E Hanuman se sacrifica por ele para ajudar Rama a conseguir praticar a sexualidade superior. Então, Hanuman carrega Rama em suas mãos. No período que Rama estava praticando o celibato temporário, que é justamente a prática da sexualidade superior para os solteiros, e ele tem o auxílio do seu irmão, o pai, aqui representado também pelo pai, porque Hanuman é justamente a encarnação de Shiva nessa história. Então, Hanuman protege e cuida daqueles que praticam o celibato temporário. Então, esse é o verdadeiro sacrifício pela humanidade. Além de entregar o conhecimento, é auxiliar e proteger aqueles que buscam e praticam o conhecimento. E o sacrifício pela humanidade é justamente a entrega dos 3 fatores de revolução da consciência: a morte psicológica, a sexualidade superior e o sacrifício pela humanidade. Aqui na Escola Templo Alma e Florescer, nós utilizamos a Sagrada Ayahuasca, que ela amplifica tudo aquilo que foi citado na conferência, mas ela ainda mais auxilia num fator muito importante para a revolução da consciência, que é o desdobramento astral, que é justamente a saída do corpo físico para o corpo astral, a saída do corpo físico, o corpo astral sai do corpo físico e vai para o mundo astral, e neste mundo astral, conscientemente, este aspecto consegue perceber outras camadas psicológicas. Ele consegue perceber defeitos ainda mais profundos. E somente com a prática do desdobramento astral é possível realmente eliminar todos os defeitos com a morte psicológica. E a Sagrada Ayahuasca, ela serve de um alimento, ela é um alimento para que possamos realizar justamente esses desdobramentos astrais. E a Escola Templo Áureo Florescer entrega e ensina a praticar com essas medicinas, a praticar os 3 fatores de revolução da consciência com estas medicinas. Agradeço com minha alma e meu coração pela atenção, e a prática de hoje, ela é a morte em marcha. Nós iremos fazer um pequeno exercício. Eu irei colocar uma música, e nessa música nós iremos buscar tudo aquilo que alimentamos até agora, desde a hora que acordamos, e do tempo anterior também a isso. E iremos fazer um pequeno instante de morte psicológica constante, observando esses defeitos psicológicos e aprendendo a eliminar eles agora. Então, iniciaremos um processo de autoobservação e faremos a morte psicológica. Agradeço com a minha alma e meu coração pela atenção e pela paciência. Que todo aplauso seja para o real ser interior e jamais para a personalidade.